Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Estejam Preparados. Estar preparado nos remete a algo sério que está para ocorrer. Seja uma prova na escola, uma apresentação no tribunal e outras diversas situações nos levam a buscar a preparação. O espiritual também nos exige preparação. Uma preparação que se inicia no novo nascimento e continua até o fim das nossas vidas. Nós temos que nos preparar. A vida aqui na Terra, ela é um sinal de que não acabou a sua missão, e que ainda há algo para você fazer. Se você está vivo, a única motivação é que há algo ainda a você fazer. Então você tem que se preparar, tem que buscar ouvir a voz de Deus. O texto que ficou da semana passada é 2 Pedro 3,17, que diz: Pois bem, meus amados, prevenidos como estáis de antemão, ficai alertas para que não suceda e levados pelo engano desses ímpios, percais a vossa firmeza. E nós falamos um pouco sobre essa condição, não de você perder a salvação, mas de você perder a sua estabilidade. Nós perdemos a nossa estabilidade muito facilmente. Qualquer mudança de tempo, qualquer mudança de situação, o nosso coração ele fica abalado e nós deixamos de confiar no Senhor. Não se preparar espiritualmente nos leva ao engano. Quando você não se prepara para alguma coisa, você vai errar. Ou você vai ter dificuldade em executar qualquer tipo de atividade. É necessário que você esteja preparado. Pessoas e mais pessoas adentram neste momento nos portões do inferno, pois deixaram a preparação em segundo plano e se dedicaram apenas às suas vidas terrenas. Isso é um dos pontos que eu bato na tecla todo domingo. Eu falo com você: a prioridade é a casa do Senhor. A prioridade é a vida junto ao Senhor. E as pessoas elas não têm levado isso a sério. Você não tem levado isso a sério. Independente de eu falar ou não falar, você continua achando que tudo é uma grande brincadeira, que tudo é uma coisa que talvez não venha acontecer. Mas eu tenho que dizer para você que sim, essas coisas que eu falo, elas vão acontecer. Nós finalizamos 2 Pedro na semana passada, e nós falamos bastante sobre o dia do juízo. Esse dia ele vai chegar. Talvez você esteja com a conta cheia de dinheiro, e o dia do Senhor vai chegar. Pode ser que você esteja com a conta vazia, e o dia do Senhor também vai chegar. Pessoas e pessoas adentram os portões do inferno, pois que deixaram a sua preparação espiritual em segundo plano e se dedicaram apenas às suas vidas terrenas. Algo danoso e temerário, pois só temos uma vida e consequentemente um tempo de preparação. Leia a palavra de Deus hoje. Se dedique a ter um relacionamento com Deus hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Quantas pessoas vão ficar entristecidas no dia do juízo, simplesmente porque não priorizaram as coisas do Senhor? As coisas do Senhor, elas são muito sérias. Eu me alegro de viver na presença de Deus. Quando Josué ele estava finalizando o seu livro, ele falou uma frase que ela é emblemática e que muitas pessoas usam essa frase de uma maneira fora do contexto. E ele fala da lei do Senhor, e aqueles homens falam: não, nós vamos seguir a lei do Senhor. E ele fala: vocês não vão seguir. Vocês vão seguir os seus próprios corações. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Gostaria muito que você estivesse comigo na eternidade, mas depende de você. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você não sei. Depende de você. O que você tem priorizado? Hoje pela manhã eu falei, dei um recado duro para vocês. Talvez alguns tenham ouvido, outros não. Uma certeza é: quem não ouviu não vai ouvir depois. Tempo do Senhor, dia do Senhor, sendo utilizado para outras coisas que não seja o louvor e a adoração a Ele.
E foi muito interessante, e eu peço perdão sempre, vou continuar pedindo perdão, porque ainda para mim não é claro a figura dos gêmeos. Quem que estava de manhã? Gabriel. E eu falava com o Gabriel assim: Gabriel, dentro da história da vida, dentro do que nós falamos aqui, você está mais capacitado do que teu irmão, porque você ouviu. Quanto mais nós ouvimos, mais nós somos capacitados a lidar. E não é algo que você volta atrás, você não retoma, não existe isso. O tempo ele não volta atrás. Ou nós utilizamos o tempo com sabedoria, ou nós perdemos. A palavra de hoje tem como título Confiança em Deus. Como nós fazemos sempre quando acaba um livro, eu pego uma sequência de salmos de um mês ou 2 meses, e o primeiro salmo que nós vamos ministrar vai ser o Salmo 7. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo 7. Salmo 7, assim diz a palavra de Deus. Canto de Davi, entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cush, o benjamita. Senhor Deus, Senhor Deus meu, em ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém com o leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se das minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal, e a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persigo o inimigo a minha alma e alcance-a, despezinho no chão a minha vida, e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Ficamos até aqui hoje. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos, agradecemos pela tua leitura da sua santa e bendita palavra. Queremos, Pai querido, agradecer ao Senhor e pedir que o teu Espírito Santo nos dê o entendimento, nos dê a capacitação, para que nós possamos ser edificados na força do teu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar em nome de Jesus. Confiança em Deus. Pessoas confiam em carros, pessoas confiam em cavalos, pessoas confiam em planos de saúde, em reservas financeiras, pessoas confiam em exércitos, tantas coisas que nós podemos acreditar e confiar. Mas no final das contas, a nossa confiança ela tem que ser alicerçada em Deus. Ele é a raiz, Ele é a primazia de todas as coisas. Sobre todas as coisas são alicerçadas sobre essa rocha que é o nosso Deus. E nessa situação que nós vemos Davi oprimido pelas mentiras, pelas calúnias injustas, e ele invoca a Deus para que ele seja o seu advogado de defesa e confia a sua inocência e a divina proteção. Davi não tem saída, ele não tem a quem clamar, e ele clama a Deus. 4 pontos em especial nós vamos ver neste Corrida dos Salmos, não só hoje, mas nos domingos por vir. Primeiro, ele protesta que sua consciência não o acusava da perversidade em que era acusado. Uma coisa que você tem que sempre analisar é o que a tua mente diz. Ela está segundo as Escrituras, mas o que a sua mente fala? Normalmente a nossa mente ela mesma nos acusa em relação àquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Segundo, ele mostra que isso afeta a glória de Deus, de tal forma que este executará juízo contra os ímpios. Mas por que afeta a glória de Deus? Porque você é filho de Deus. Se você é filho de Deus,
qualquer coisa que venha a afrontar a sua vida, vai também afrontar ao Senhor. Ele, Davi, para inspirar confiança em sua mente, medita seriamente sobre a bondade e a justiça de Deus e põe diante dos seus olhos as promessas divinas. Mas se você não lê as Escrituras, se você não é uma pessoa grata, acho que o Alex falou um pouco sobre gratidão, se você não é uma pessoa grata e você não consegue observar os benefícios do Senhor à sua volta, que vem acontecendo dia após dia, no dia da adversidade, você não vai confiar no Senhor. E por último, como se tivesse obtido os desejos do seu coração, a gente vai ver lá no final do Salmo, ele escarnece da demência e das vãs tentativas dos seus inimigos, porque ele sabe que ele confia em Deus, que ele fez a parte dele. Faça a sua parte, confie em Deus e o mais ele fará. A abertura desse salmo diz canto de Davi. A maioria dos salmos são cantos, eram hinos que eram compostos enquanto eles estavam indo para o templo para adorar. A gente vê bastante esse contexto na África. Nunca fui na África, talvez algum dia Deus prepare, mas o que se relata é que as igrejas elas são muito longe das aldeias. Então as pessoas elas saem das suas casas logo cedinho, porque o calor é muito forte, e eles têm que andar 2, 3 horas num automóvel, não há nada, numa estrada, não há nada. Então eles caminham, e ali eles vão pegando ramos, eles vão pegando folhas de palmeira, e eles vão louvando ao Senhor, vão fazendo novos cânticos. A mesma coisa o povo de Israel fazia. E os salmos, em sua grande maioria, eles são cânticos. E aí ele fala que é um canto de Davi entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cush, o benjamita. Se fala que esse salmo foi composto conforme as palavras de Cush. Essa pessoa, que a gente não sabe quem que é. Que palavras são essas? Quem é esse Cush? Davi mais à frente declara que era falsamente acusado de algum crime. Cush, ele tem 3 possibilidades. O primeiro deles, ele era Saul. A segunda era um dos familiares de Saul. E a terceira opção era alguma pessoa que levantava aquela mentira, porque as pessoas gostam de levar mentira e fake news. É algo que aparece sempre na televisão. Cuidado com a fake news, cuidado com a fake news, não compartilhe. Aí você vê lá um relato de falando mal de alguém, falando isso, falando aquilo, você acha que aquilo é verdade, você compartilha. É como se você estivesse aqui, nessa condição de salmista, levando uma mentira. Então a terceira opção é uma pessoa que queria se promover diante do rei. Davi evitou chamá-lo pelo nome, talvez por ser da família real, talvez ser o próprio Saul, e ele considerava Saul um homem ungido de Deus, e por ser um homem ungido de Deus, ele entendia que ele não poderia levantar um falso testemunho ou falar mal daquele que tinha recebido a autoridade do Altíssimo. Mesmo assim, ele aqui expressa em relação a essa pessoa sem nome um título de acusador perverso, que incitara contra ele o ódio, culpando-o falsamente por um crime e que havia talvez sido subornado até pelo próprio rei para levantar esse falso testemunho, porque Davi estava em evidência e Saul ele estava em baixa. Davi foi caluniado como se fora ingrato. Poxa, você foi colocado na família do rei e você está fazendo isso. Porque as pessoas começaram a cantar e viram que o proceder de Davi era mais correto que o proceder de Saul. E aí eles cantavam. Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E as pessoas começaram a ter o seu coração movido. Eu já vivi isso. É uma coisa muito estranha. Na igreja onde eu congregava, isso aconteceu. O pastor que lá era líder, ele não tinha amor, ele não tinha zelo, ele não gostava de pastorear. É algo que a gente falou bastante pela manhã. Em certo momento ele deu autoridade para que eu pilotasse a igreja, e as pessoas começaram a gostar. E eu não fiz nada demais. Eu comecei a visitar as pessoas, comecei a ligar para elas, comecei a mandar devocionais, organizei a Santa Ceia para que as pessoas que estão doentes recebessem. Inclusive, Gabriel ficou de me ligar para escrever Santa Ceia para Larissa, e ele não fez isso. Responsabilidade dele, não sua. Então o que aconteceu foi que aquele homem começou a ficar incomodado com a minha pessoa.
E aí as pessoas começaram a levantar falsos testemunhos, que eu estava querendo pegar o lugar, que eu estava querendo roubar, e aconteceu que houve uma ruptura violenta no nosso relacionamento, e eu acabei sendo expulso da igreja junto com a minha família. Esse salmo é a súplica de um inocente injustamente acusado, que apela ao tribunal de Deus no templo. Algumas vezes você não tem a quem reivindicar, a não ser a Deus. Por isso que o nosso tempo de oração, ele tem que ser um tempo de oração especial. Durante todo o dia eu oro. Em dias como hoje, dias como sábado e hoje, eu oro mais. Eu passo o dia inteiro proclamando palavras de louvor e adoração ao Senhor. Estou sozinho, estou lá. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Tu és glorioso, Tu és tremendo, Tu és um Deus soberano. E aí você vai enchendo a sua boca de louvores, e aquilo entra no teu coração de tal maneira que o teu coração ele fica impregnado, e a única coisa que você consegue proclamar é o amor. O amor de uma maneira dura, ou o amor de uma maneira com o objetivo de curar, mas o amor. Salmo 7, versos 1 e 2 diz: Senhor, Deus meu, em Ti me refugio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. O salmista ele se protege junto de Deus, para que o Deus que ele confia o livre da perseguição de morte. O perigo é grave, está em jogo a vida, e só o Senhor o pode livrar. Quantas vezes, em quantos momentos durante a semana você passa por perigos como esse? Bem no início do Salmo, Davi já fala da existência de muitos inimigos, e no segundo verso ele especifica alguém de uma forma diferente, chamando ele de leão. Visto que a mente de todos os homens se inflamaram contra ele, por isso tinha boas razões para orar a fim de que fosse libertado dos seus perseguidores. Quando essa palavra ela surgiu, as pessoas começaram a olhar para Davi de uma maneira diferente. Ele não era mais o libertador de Israel. Ele não era mais aquele que matava os filisteus, mas era alguém que tinha se aproveitado da bondade do rei. E a coisa que mais se incendeia é a língua. Parece que a gente fica feliz em ouvir uma má notícia e compartilhar essa má notícia. Falar mal do fulano, do beltrano, do ciclano. Falar coisas boas nós não falamos. Você não liga para um irmão da igreja e fala assim: olha, que bênção, fulano hoje deu um testemunho. Não, a gente não faz isso. Mas se o irmão fez algo errado, a gente fala, a gente prolifera aquilo, como se a gente tivesse um prazer mórbido em dizer: ele fez e eu não fiz. E foi o que aconteceu com Davi. A perversa crueldade do rei se acendera contra ele. A gente vê em toda a carta de Samuel e Crônicas essa condição de Saul perseguindo Davi, mesmo que ele fosse inocente, e com isso gerou o ódio de todo o povo. No primeiro versículo ele descreve o seu problema: ele era um homem perseguido. E no segundo versículo, a fonte ou a causa da sua calamidade que ele suportava. Mas mais importante que isso, ele inicia falando: Senhor, Deus meu, em Ti me refugio. O que ele está falando aí não é uma confiança futura. Ele não está falando uma confiança do passado, mas ele está falando um ato contínuo. Ele entende que Deus é com ele. Se você entender que Deus ele é com você, em que um momento da sua vida você se uniu a Ele, não há como haver essa separação, essa ruptura. A palavra de Deus diz que aqueles que o Senhor Deus de maneira nenhuma Ele lança fora. Se você entender esse conceito de Davi, o seu coração ele vai ficar mais em paz. Já falei pela manhã, sempre que há alguma dificuldade financeira, que há algum tipo de revés na minha vida, eu sou assolado de noite e acordo com o coração bem amargo. É uma tribulação tremenda. Parece que o meu dormir me relaxa na minha guerra. Me falava com a Rosângela hoje: eu tenho que começar a orar mais em prol disso, me preparar espiritualmente para que esses ataques de Satanás na minha mente, eles não sejam vitoriosos e eu não perca tempo. Mas como que eu venço isso? Se não através do relacionamento com o Senhor. Uma pequena dose de Salmo 23,
com mais um Salmo 125, e vai salpicando os salmos, louvores, adoração. Você começa a reconhecer o que você tem e o que você é, e aí o meu coração ele fica como o de Davi. Há forte ênfase nas palavras que ele usa no início do salmo: Senhor, Deus meu, em ti me refugio. Uma confiança que constantemente o acalmava das suas aflições. Não quer dizer que ele não tinha aflições. Não quer dizer que eu não tenho aflições. Não quer dizer que você é menos crente por não ter aflições. As aflições, elas nos assolam. As dificuldades, elas nos assolam. Eu fico em alguns momentos imaginando a Larissa com o Gabriel lá, aguardando a saída do Miguel, e mesmo sabendo que está no hospital particular, que está sendo bem tratado, eu duvido que o coração da Larissa, em especial como mãe, ela não chegue no hospital com uma pequena ansiedade de ver como que o Miguel está. Talvez a portaria demorar 5 minutos a mais, o coração já fica aflito. Essa aflição é normal, mas nós temos que combater essa aflição com a palavra de Deus. Era o que Davi fazia. Essa é a genuína prova da nossa fé. Quando sendo visitada pela adversidade, todos nós o somos. Seja mais crente, menos crente, mais tempo de igreja, menos tempo de igreja, novo na fé ou novo convertido, não importa, as aflições e as lutas e adversidades, elas vêm. A genuína prova de fé é quando você, sendo visitado pela adversidade, você continua a perseverar em acalentar e exercitar uma esperança em Deus. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Fé é você crer em algo que você não vê. Não vê. Eu olho para a minha vida e eu falo assim: Senhor, como é que é isso? Como é que vai ser isso? Mas eu confio em Ti. Essa convicção é algo que você trabalha no seu coração e você vai alicerçando como uma casa de tijolos. Pode ser, como na história dos 3 porquinhos, pode ser uma casa de palha, você alicerça sua fé, mas o primeiro vento joga por terra. Pode ser uma casa de madeira que é um pouco mais estruturada, mas que também o vento derruba, ou você pode perder um tempo a mais para estruturar a tua casa, com uma pedra, colocando pedra sobre pedra, tijolo sobre tijolo, o vento não derruba. À luz dessa passagem também aprendemos que o portão da misericórdia de Deus estará fechado contra nossas orações, caso a chave da fé não abrir. Apocalipse 3:7. Se você ora a Deus e você não confia em Deus, você vai continuar sofrendo. É uma opção que você tem. E como é um exercício, e os queridos, em uma parte dos queridos aqui, vão lá na academia e posta, treino tá pago, aqueles negócios lá, exercício. Se você não se dedicar a estabelecer no seu coração a fé no Senhor, não adianta você pedir. Não adianta você pedir. São coisas básicas, como por exemplo, por que você veio na igreja hoje? Não, pastor, eu quero adorar e tal, mas a premissa básica é porque você sabia que a igreja estaria aberta. Ou você sairia de onde você estava para chegar aqui sem na dúvida. Na pior das hipóteses, você ligaria. É um tipo de fé. Se você não tem fé, não adianta você pedir. Apocalipse 3:7 diz: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Se você não depender dele, as coisas que você crê que vão acontecer, não vão acontecer. Porque se você não crê nele, ele não vai abrir. Se você não crê nele, ele não vai fechar. Davi não usa uma linguagem superficial quando chama o Senhor do seu próprio Deus.
pois ao levantar essa verdade como uma coluna diante dos seus próprios olhos, ele rejeita as ondas de tentação para que não inundem a sua fé. E aí nós somos abalroados todos os dias, é como ondas batendo nas nossas colunas, na coluna da nossa fé. A onda bate e ela continua batendo até que você fraqueje. Ou você tem algo no seu coração que faça com que você rejeite esses ataques, ou vai chegar uma hora que essa coluna sua ela vai ruir. Cantares capítulo 8, verso 7. Cantares capítulo 8, verso 7. É o cântico, né? Cântico dos Cânticos, Cantares 8:7 diz assim: as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria todo desprezado, em especial a primeira parte. As muitas águas não poderiam apagar o amor. As lutas e dificuldades. O casamento é isso. Relacionamento com Deus é isso. É o tempo inteiro você enfrentando dificuldades. E você tem duas opções. Ou você passa por cima disso, ou o que acontece é que essa água acaba derrubando a coluna da sua casa. No segundo versículo, ele usa a figura de um leão. Ele projeta ainda mais forte a crueldade de Saul como um argumento para induzir a Deus a conceder-lhe assistência, ainda que descreva Deus em sua função de resgatar pobres ovelhas dos lobos. 1 Pedro 5,8. Uma coisa importante é você fazer com as crianças e ensinar. Primeiro, que elas são saudáveis e elas vão querer falar e se movimentar. Nós temos que usar esse tempo com sabedoria, e que você vai e fale com muita suavidade, com mansidão. Preste atenção na palavra do Senhor. Não é momento de falar, isso é um momento o tempo todo. Não é você entrar com diálogo com a criança. A casa do Senhor, já não temos a salinha, exatamente porque o objetivo é fazer com que essas crianças elas aprendam da palavra desde cedo. Então, sim, desenhe para o teu filho, dê bolachinha para o teu filho, mas sempre fale, olha, presta atenção, fale com ele, ouça o que ele está falando, evite diálogo com o teu filho, porque ele vai entender que ali é um momento de lazer, e não é um momento de lazer. Tá? 1 Pedro 5,8 diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então aqui nesse Salmo 7, 1, 2, ele vem trazendo novamente a condição do mal, retratado por um leão, ou alguém que parece um leão. Salmos capítulo 7, verso 3 e 4, os dois últimos versículos desta noite, diz assim: Senhor meu Deus, se eu fiz o que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei o mal com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Davi começa a apresentar a sua causa diante de Deus. Ele tem algumas afirmações muito sérias. Eu não sei se eu teria coragem de usar esse tipo de diálogo com Deus. Ele vem apresentando o seu coração. Ele fala: Deus, se realmente eu fiz do que estão me culpando, e aí a gente vai ver na semana que vem, se o Senhor permitir, a consequência dessas palavras que ele está estruturando para falar. Se eu paguei com mal quem estava em paz comigo, então ele está colocando as suas ações à luz do Senhor. Senhor, sonda o meu coração, vê se a minha ação realmente procede disso, porque há possibilidade de haver engano. E ele está falando isso com Deus. Davi nesse ponto insiste com Deus em mostrar-lhe seu favor, protesta que é injustamente molestado, sem mesmo ser culpado de crime algum. Com o fim de imprimir o seu protesto mais vigor, ele clama ao Senhor
Não é uma oraçãozinha. Não é a oraçãozinha que você faz diante do pão de queijo lá na cafeteria, não. É no momento de angústia, está sendo perseguido e a razão é problema de morte. Problema de morte. Essa semana o André ligou para mim e falou assim: Pastor Paulo, faça um clamor. O que ele está falando para mim não é faz um obrigado por tudo e amém. Ore com fervor. Entre na dificuldade. Interceda por mim. É isso que Davi está fazendo. E ele fala, se cometeu algum erro, ele declara sua prontidão em ser responsabilizado. Sim, ele se oferece para suportar o mais severo castigo, caso não seja completamente inocente do crime acerca do qual aqueles homens estavam o acusando. Você tem condição de falar isso com Deus? Será que você consegue colocar a sua situação perante Deus e falar: Deus, a minha situação é esta, e eu quero que o Senhor interceda dessa maneira, a menos que eu seja culpado. Se for culpado, tira a mão e deixa o pau quebrar. É isso que Davi vai falar. Provérbios 15, 29. Está muito sono, gente? Está muito cansativo? Não. Imagina alguém lá, você cantando, e o cara... Não estou conversando com você. Tá? Provérbios 15, 29. O Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. O seu agir, a sua forma de agir, remete em quem você confia e no que você confia. Ao rogar a Deus que o socorresse sob nenhuma outra condição, senão para que sua integridade não fosse embaraçada pelas suas provações, ele nos ensina por seu exemplo que, enquanto temos o recurso divino, devemos fazer dele nossa primordial preocupação, para assegurarmos bem na nossa própria consciência com respeito à justiça da nossa causa. Busque primeiro a Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é buscar Deus. Antes de me ligar, antes de buscar auxílio fora, busca Deus. Um exemplo que eu já dei do nosso falecido irmão Cláudio, uma vez ele teve um ataque cardíaco e naquele momento do desespero as pessoas chama a SAMU, chama os bombeiros, chama, ele falou assim: primeiro ora. A primeira coisa que você tem que fazer é falar com Deus. Você está com uma dificuldade? A primeira coisa que você tem que fazer é apresentar ao Senhor. Apresente ao Senhor a sua causa. Busque sim a multidão do conselho das pessoas, mas primeiramente você busque a Deus. Quando você não faz isso, nós cometemos um grave erro. Por que não confiar no Senhor? Você vai buscar Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar a sua causa. Você analisa: é justa a minha petição? Eu estou clamando a Deus por uma coisa, mas será que eu tenho direito a isso? Será que é justo eu apresentar essa causa ao Senhor? E aí você apresenta. A calúnia levantada contra Davi por Cuxi se espalhou rapidamente. E quando Davi se viu condenado pelas falsas notícias e injustos juízos que os homens o acusavam, ele não vinha outra situação a não ser dobrar os seus joelhos, apresentar diante de Deus sua petição e confiar na ação do Todo-Poderoso. A ação do Todo-Poderoso é a única que pode te livrar. Peça para os irmãos orarem por você sim, mas a ação é de Deus. Se você, eu ouso dizer, se você tiver um bom relacionamento com Deus, dificilmente você vai pedir para alguém orar por você. Nós pedimos porque na verdade nós não confiamos na fé que nós temos no Senhor. Eu não estou dizendo para você não pedir oração. Eu estou dizendo que nós temos que exercitar no nosso coração cada vez mais a confiança no nosso Deus. Um Deus que nos ouve. Ele não vai ouvir você porque eu falei. Ele vai ouvir você porque Ele é Deus. E nós temos que entender essa situação.
Ele não havia cometido erro nenhum contra ninguém. Ele havia se esforçado, inclusive, de fazer o bem em favor de Saul. A gente vê toda a história de Saul com Davi e vê que a história de Davi não era uma história de usurpação. Ele era uma história de querer andar junto, de ajudar. Quando o pastor ele me chamou para me dispensar, eu falei assim, cara, eu nunca pensei em tomar o seu lugar. O meu objetivo era fazer o seu ministério crescer. Mas o coração dele estava tão envenenado que ele já não conseguia ouvir, que é exatamente a condição de Saul. E a gente vê na história de Samuel e essa história de Crônicas exatamente essa situação, em que Davi tinha a possibilidade de matar Saul. Ele falava, o que eu fiz? Eu me arrependi. E logo depois ele voltava a perseguir, porque o coração dele estava tão amargurado que ele não conseguia virar essa página. Visto que Davi era odiado por quase todos os homens, como se a ambição de reinar o houvera impelido a rebelar-se contra Saul e lhe armara armadilhas a quem se comprometera por juramento a obedecer, ele diz que eu não fiz isso. Os homens não confiam em mim, mas o Senhor sabe a verdade. É como se ele dissesse, nenhum daqueles que humildemente se refrearam em falar mal de mim podem levantar qualquer testemunho. As pessoas que conviveram comigo viram que eu não fiz isso. Aconteceu coisa semelhante lá com Daniel. Daniel 6,4, por favor. Daniel 6,4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam uma ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não podiam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Era o que aconteceu com Davi. Diante de Saul, ele não era culpado. Mesmo assim, a convicção geral era que Davi, num clima de paz, ele havia usurpado a autoridade de Saul. À luz desse fato, tanto mais se manifesta que Davi, desde que desfrutava da aprovação divina, ele ficava tranquilo, apesar de ele ser perseguido, apesar de ele ser difamado, apesar de ser caluniado, ele tinha paz em quem? Deus. A presença de Deus o confortava, a presença de Deus o consolava. Você não vai achar consolo em ser humano, você não vai achar paz no ser humano. Se eu depender de ter paz no meu coração por causa da minha esposa, eu estou perdido. Se eu depender da minha filha, eu estou perdido. Apesar de elas amar, eu sei que eu não posso depender delas, eu dependo de Deus. Nos momentos de angústia e de ansiedade, nos momentos que eu acordo de manhã, em que eu estou tenso e nervoso, eu só posso olhar para Deus. E é uma prática que você tem que começar a desenvolver. Mas se você não consegue nem acordar para ler a palavra, como é que você vai ter esse tipo de relacionamento? O mundo está em caos. Você não pode falar mais nada. Uma jogadora de vôlei fez um comentário, parece que tem um episódio da Peppa Pig, que tem um casal de homossexuais. E aí ela falou. Quando ela falou, ela foi atacada na internet, homofóbica. Você não pode falar mais nada. Se a pessoa não pode falar com aqueles que são próximos, se a pessoa não pode falar com aqueles que são os familiares, ele vai buscar confiança e tranquilidade em quem, se não ser em Deus? Eu lembro que lá em São Paulo, a igreja, acho que é a Igreja Universal, ela tem um centro de atendimento para pessoas que têm tendências suicidas. E aí mostra aquela condição da pessoa ligando para outra e o telefone não atende. E aí ele fala, pode ligar que Deus atende. Pode falar que Deus ele atende, ele não vai estar ocupado. Pode ser que eu não te atenda, pode ser que eu esteja ocupado. A Vânia tentou falar comigo, tentei falar com ela, não conseguimos, entendeu?
Com Deus não tem isso. Assim tem que ser o nosso viver, uma busca constante do relacionamento com o Senhor. Na segunda parte do 4º versículo, ele avança mais e declara que havia sido amigo, não só em relação aos bons, mas também em relação aos maus. E não só se refrear de toda e qualquer vingança, mas que até mesmo socorrer seus inimigos, por quem fora profunda e cruelmente injuriado. Diante da calúnia, diante da mentira, você tem duas opções: ou agir como cristão, ou como não cristão. Como não cristão é dar na mesma paga. Tem pessoas que falam assim: eu cansei de ser trouxa, e a partir de agora eu vou pagar na mesma moeda. Isso não é uma atitude cristã. Se a pessoa ela tem um procedimento correto e ela volta, ela entra num procedimento errado, é pior o estado dela do que o primeiro. É pior. Tinha uma pessoa que eu conhecia que ela falava assim: eu cansei, e a partir de agora eu vou mostrar quem eu sou. Não faça isso. Davi está falando para Deus assim: Davi, Senhor, eu, em relação às pessoas que falam mal de mim, eu não falo mal deles. As pessoas que me afrontam, eu dou um prato de comida. É assim que a gente muda. Isso não quer dizer que as pessoas mudaram o conceito de Davi e continuaram fazendo mal contra ele. Foi exatamente o que aconteceu com Jesus Cristo. Pessoas que ele curou, que ele ressuscitou, que ele expulsou demônio, continuou gritando: crucifica, crucifica, crucifica. Essa é a mesma situação comigo e com você. Certamente não seria uma virtude muito louvável amar os bons e pacíficos. É muito fácil você amar os seus entes queridos e familiares. É muito fácil você, eu dizer que eu amo a minha esposa, é muito fácil. O problema é eu amar o outro, aquele que me calunia, aquele que fala mal de mim. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versos 32 a 35. Lucas capítulo 6, versos 32 a 35. Assim diz a palavra de Deus: se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que o amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai também os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Hoje pela manhã estávamos falando sobre isso. A Menise ela trouxe um exemplo do versículo, não me lembro, não importa, em que falava de que a ação verdadeira do cristão é ele receber na sua casa pessoas que são da rua, chamar as pessoas para comer na sua casa, dormir na sua casa. Eu pessoalmente tenho uma dificuldade em relação a isso. Tem pessoas que têm facilidade. E ela me perguntava: é literal? Sim e não. Se você puder fazer isso, for um ministério que você tem, porque pessoas têm esse tipo de ministério, você trazer pessoas de fora para dentro da sua casa. Se você não tem esse ministério, você pode executar o mesmo efeito de uma maneira diferente, que algumas pessoas na igreja estão fazendo. Então ouviram eu falar da missão Portas Abertas: pastor, eu quero dar 10, quero dar 50, quero dar 100, quero dar 20. A gente faz um procedimento, ou no meu cartão, ou no cartão da pessoa, o que quer que seja, e você não está chamando as pessoas para morar dentro da sua casa, mas você está levando o alimento para aquilo que precisa. É exatamente o contexto daquele versículo. E eu falava hoje pela manhã: o que é 10 reais? Para nós, uma passagem meia de ônibus, uma criança na África, talvez o alimento de 15 dias. Você consegue imaginar isso aí? Não, você não consegue. Eu também não consigo. Mas é a realidade. Uma criança ela é sustentada com 30 reais. Olha que loucura. Imagina o galardão, e você não faz com o objetivo de obter o galardão. Mas imagina,
você fazendo isso por alguém que você nunca vai ver. E talvez, no dia da glória, a pessoa bata no teu braço assim e fala assim: eu comi muitos dias pela sua semente. E você vai falar: mas poxa, era só 10 reais. Pois é, aqueles 10 reais que você depositou, que você me abençoou, foi suficiente para que eu pudesse ter uma Bíblia, que eu pudesse ter um material, que eu pudesse crer novamente no ser humano. Certamente não seria uma virtude muito louvável amar os bons, a não ser que haja uma associação entre essa autonomia e docilidade em suportar pacientemente os maus. Mas quando uma pessoa se guarda, não só de vingar as injúrias que havia recebido, mas também se esforça por vencer o mal pela prática do bem, ela está a manifestar uma das graças da natureza renovada e santificada, e com isso prova a si mesmo pertencer ao rol dos filhos de Deus, pois tal mansidão só pode proceder do Espírito. Já falei, e até sempre que eu conto as mesmas histórias da Rosângela, fala assim: pô, ainda bem que dessa vez você foi mais para frente e tal. Mas as histórias, elas não são para te entreter, as histórias são para ilustrar o que o texto está falando. Quando houve, eu já contei para você várias vezes, quando houve o tsunami há 10, 15 anos atrás lá na Indonésia, as pessoas elas matavam os cristãos violentamente. No ano 2000, eles pegavam pedaços de madeira, introduziam no ânus das pessoas e saíam pela boca. 2000 e pouco. Quando o tsunami veio e milhares, dezenas, centenas de milhares morreram naquele país, cristãos de todo mundo, sabendo que aqueles homens eram ruins, escreveram na língua deles: somos cristãos e amamos vocês. O que eles vão receber em troca? Nada. Mas eles demonstraram algo muito especial. Eles fazem parte do rol dos filhos de Deus. Para finalizar, Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Seja aqui na terra, seja na glória, Deus tem um prêmio para aqueles que assim procedem. Davi, ele vai ser perseguido, ele não vai deixar de ser perseguido por causa da oração dele, mas algo diferente vai acontecer na vida desse homem. Senhor, te louvamos, te adoramos e bendecemos, agradecemos pelo teu amor, pela tua graça e pelo teu cuidado. Quero pedir, Pai querido, que nós possamos, sim, buscar as nossas necessidades, mas nós possamos também olhar para os seres humanos, Pai querido, como carentes do Senhor e também carentes das bênçãos materiais. Nos utiliza, Pai, como instrumentos da tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Vamos levantar para fazer a oração final? Senhor, te louvamos por esse dia, te agradecemos por essa semana que se inicia. Contamos, Pai querido, com a tua graça, teu amor sobre as nossas vidas. O amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje. Amém, amém. Vamos em paz e que o Senhor te abençoe.